Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao sexto e último painel da sala temática de governança corporativa. Rapidamente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Miranda, trabalho na Pedra Agroindustrial, trabalho lá há 20 anos, mas há 10 anos não, desde 2010, sou responsável ali pela área de contas internas. E o interessante é que eu participei da estruturação do início na área de contas internas. E lá no início, como tinha uma questão cultural, né, que era muito complicada, a gente ia lá, mapeava um problema, entregava a bandeirinha do problema para a área e a área falava assim: ó, a bandeirinha implementa a solução para mim. Então, com essa brincadeira de implementar soluções também, a gente participou de várias implementações de sistema, gestão de contratos, dos esforços para contratos agrários, do SAP, do PINS, do sistema TOTOS, e vários outros também satélites e pormenores. Ao longo do tempo, a gente foi crescendo, estruturando um pouco melhor a área, com algumas entregas, umas responsabilidades, e atualmente a gente tem 3 pessoas da equipe, respondendo na área de CSC, e pessoalmente responde na área da diretoria administrativa. Na equipe tem, além de mim, tem a Sandra, que acabou ficando lá, alguém tem que trabalhar, não sobrou para ela dessa vez. Tem a Letícia, que está aqui, afirmando certamente ali, não é porque ela é minha fã, não sou famoso, não sei se você percebeu, não sou famoso, mas é porque minha esposa pagou ela para filmar. Então tá. Tem a Letícia também. E atualmente nós estamos no trabalho, transcendendo um pouquinho a área de CSC e começando a estruturar a área de governança risco e compliance. Por isso a minha satisfação de participar aqui, de poder moderar aqui esse tema e depois do José também, para poder agregar isso lá no nosso dia a dia. Deixa eu fazer aqui as apresentações dessa bela equipe da Agregal. Cola aqui, tá? Vamos lá. Começando pela Cíntia, mestrando em administração pela Fundação Cabral e em ciência de comportamento de consumo, graduada pela área de nutrição, estrategista com vivência em projetos complexos e transformacionais, liderou mais de 106 projetos em diversas culturas organizacionais, alcançando resultados superiores a 210 milhões em 100 de crescimento, foco em design e alavancagem de modelo de negócio, reestruturação, estudos financeiros de viabilidade e formação de equipes em alta performance. Cíntia Soares, palmas pessoal, por favor. Michele Bacelar França, formada em comunicação social com experiência em produção, edição, reportagem e apresentação de TV, produção e direção de roteiros institucionais, assessoria de comunicação, gerenciamento de crise, comunicação interna, engajamento de lideranças e cultura organizacional. Atuou por mais de uma década nos principais emissoras de jornal aberto do interior paulista, SBT Interior, Record TV, TVT, afiliado da Rede Globo. Atualmente é responsável pela comunicação e relações institucionais da Coreal, ocupando o cargo de supervisor da área. Michele Bacelar França, de palmas. E o mais importante, Eric Leonel, profissional com mais de 15 anos de experiência nas áreas fiscal, contabilidade, contábil, compliance, controle interno e auditoria interna e externa, com carreira desenvolvida em empresas nacionais e multinacionais, no segmento de prestação de serviços, sistema financeiro e setor superenergético. Atuação consolidada em projetos estratégicos, com interface em diferentes áreas, comercial, compliance financeiro, assuntos regulatórios jurídicos e recursos humanos, programa salva de palmas. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Agradecer ao Alexandre pela apresentação. Trouxe uma equipe aqui para que a gente possa mostrar para vocês como que a gente tem feito os trabalhos, os projetos complexos dentro da companhia. Então, eu sou responsável pela área de governança e compliance,
sou responsável pela implementação dessas áreas, com a entrada do fundo de investimento, que é algo que hoje eu falo um pouquinho na sequência. Então, a ideia é falar como essas pessoas, essas equipes têm suportado todos esses projetos que a gente tem feito. Tá? E as instâncias de governança, que elas, a forma de estruturação das instâncias de governança. Então, só falando um pouquinho da CLEAL, a CLEAL é uma movimento da região, foi fundada em 1980, com sua primeira moagem em Clementina, fica próximo aqui, e nós temos uma unidade curiosa, onde a primeira moagem foi em 2006. Tá? Ao longo do tempo, a gente veio estruturando, crescendo, aumentando as operações. Em 2018 a 2024, a gente tem um ciclo de transformação, que é a entrada do nosso senhor Gustavo, onde ele trouxe vários projetos de reestruturação, não só na parte operacional, quanto na parte financeira. Então, a partir da entrada dessa administração, a gente tem obtido resultados recordes, né, nesses últimos 4 anos, mais de 1 bilhão de lucro acumulado. Recentemente também, com a presença dele, confiança dele, a gente conseguiu trazer parceiros para que a gente pudesse solucionar nossas dívidas. A gente passou por um momento difícil no período anterior, né? A gente hoje está em recuperação judicial, mas provavelmente agora, no início de 2025, a gente sai. Então, recorde disso, é difícil conseguir uma empresa desse tamanho de recuperação judicial, a gente poder se reestruturar e poder tirar esse sobrenome nosso. Tá? Para acompanhar toda essa jornada que o Gustavo tem feito de estruturação, desde 2018 a gente criou o projeto Confiável. É um projeto que a gente tem feito várias coisas, muito voltado para segurança, treinamentos, para que a gente possa mudar o conceito da companhia e definir papéis e responsabilidades para todo mundo. E agora, final de 2022, começo de 2024, a gente deu mais um passo com Confiar Excelência. Nós trouxemos 2 empresas grandes de mercado para poder ajudar a gente a conduzir esse projeto. O Excelência em Mudança e o Excelência em Processo é a Falcone, que toca essas 2 etapas. E tem a gestão de risco corporativo com foro interno, onde eu sou responsável pelo apoio da Productivity para que a gente possa fazer a conclusão desse processo. Tá? E apoio dentro da nossa, internamente, da área de comunicações, feito pela Michelle, onde vai dar todo o apoio da gestão de mudança. Então, como que a gente atinge diferentes níveis dentro da companhia de uma forma eficaz, de uma forma ágil. Mudança de cultura é uma coisa complicada, é árduo da gente trabalhar. Então, você mexe no dia a dia, você mexe direto com as pessoas, você mexe no processo de como a pessoa trabalha, vai demorar um pouco mais de tempo, mas ela vai ter uma organização melhor, vai ter uma efetividade maior do que ela está fazendo, vai ter um controle maior. São indicadores que a gente vai construindo ao longo do tempo, que faz toda a diferença na tomada de decisão. E a parte do GMUD é importante para que todas essas cadeias tenham essa informação de forma clara e eficiente. Tá? Voltando um pouquinho, a ideia de estou na CLEAL há 5, 6 anos, mas há 2 anos eu assumi a área de compliance, né, para que a gente pudesse atender uma demanda dos fundos de investimento, e aí não me contentei com compliance e vim pleiteando ao tempo que eu pudesse crescer um pouco essa área. Então a gente está com compliance, governança, controles internos na área que está em andamento. Inicialmente eu estou fazendo uma projeção de 5 anos para sedimentar toda a companhia, porque a gente trocou o sistema. Tem pessoas que entraram como estagiárias, elas não têm o entendimento de governança, de papéis e responsabilidades muito definido. Então, esse planejamento de 5 anos, a gente vê que 2 anos e meio ali a gente pretende finalizar ele por um motivo muito simples. Nós temos todo o apoio necessário da administração. Então, a área de compliance hoje, ela não responde por uma diretoria específica. Nós temos um reporte oficial do senhor da companhia, mas nós respondemos direto para o conselho de administração. Aí eu acho que tem a cereja do bolo, né? A presidente do conselho de administração da companhia hoje é a maior pessoa, a maior pessoa
pessoa física. Então, quando você leva risco, eles não querem que eu diga isso, então eu acho que fez toda a diferença o apoio que a gente tem, o que a gente tem construído devido a essa instância de governança. Acabou essa conexão de agora há pouco, a gente fez vários benchmarks e o pessoal ficou impressionado assim, tanto que a Cleal evoluiu nesses quase 2 anos, tendo em vista que é uma área complexa, mudança de cultura, implementação de uma área que nunca teve, você falar de compliance que todo mundo entende, falar de risco, o cara, você está pondo o dedo aqui onde você não deveria, eu sempre fiz assim, assim que é feito, a Cleal sempre rodou assim e vai continuar. Então é isso que a gente tem construído com a galera, né? Então, a área de compliance hoje, o pessoal não passa longe, já entra lá, a gente sempre deixa um chocolate, alguma coisa lá para o pessoal ir lá, né? Então, né, a gente vai construindo isso. Então faz todo sentido esse momento que a gente está vivendo hoje, de a transformação desse 1 milhão de usuários nos últimos anos. A gente reportou recentemente um lucro de 519 milhões. Então, essa transformação da Cleal com o que a gente está construindo hoje, acho que faz um casamento perfeito, né? E aí, para a gente entrar um pouquinho no projeto, por que a gente resolveu implementar a área de controles internos? Eu lembro que eu fiquei 6 meses praticamente levando essas apresentações incansavelmente lá para poder vender esse projeto. E aí eu lembro que, quando eu anotei no papel o que a gente precisava, por que a gente iria colocar, a primeira coisa foi definir claramente os papéis e responsabilidades. Que negócio, eu sempre fiz assim, sempre foi feito. Se eu fazer errado, essa informação vai para um outro departamento, esse departamento vai ter que refazer o trabalho, vai ter que voltar. Então a ideia foi que essas pessoas entendam como funciona o processo daquela atividade que ela executa. A gente consegue, com essa questão, identificar a pessoa. Ela tem os processos definidos, ela tem que entender o que é o risco da área dela, se esse risco é alto, é baixo, é moderado, o que isso vai impactar. Quais são os controles? Quais são os controles que ela tem? Ela trabalha num sistema, ela não sabe que o sistema é um controle que ela deve considerar. Então, tudo isso a gente foi mapeando. Tá? A governança corporativa e transparência, com a implementação de um novo sistema, justamente pensando um sistema caseiro, um sistema de mercado, justamente para poder dar essa transparência, essa clareza, essa confiança nas informações que estão sendo geradas. Isso aqui vai muito para a tomada de decisão. A gente melhora, né? A gente, de uma forma, consegue melhorar muito a eficiência operacional, a gente consegue definir os papéis e responsabilidades, nossos procedimentos hoje têm determinado tempo, quanto tempo a pessoa leva para executar aquilo ali. Eu acho que para a gestão é importante você saber se você tem uma equipe que atende todas as demandas, se você tem muita gente dentro do departamento, então eu acho que fez todo sentido esses sistemas, né? Eficiência operacional, prevenção de fraudes e erros, os nossos fluxos, né? Você pode falar dos fluxos que a gente fez, né? Na ajuda produtiva, onde a gente consegue identificar dentro do sistema que a gente implementou quais são as atividades manuais, as atividades sistêmicas, essas atividades, quais são os níveis de controle, são bons, precisam de melhoria, são ruins, né? Então a gente consegue, dentro dessa visão ampla, a gente consegue incluir ali investimentos e ações para que a gente possa mitigar. E tudo isso volta ali para o lado da decisão, para que os stakeholders tenham as informações corretas, confiáveis, para que possa ter a tomada de decisão. Tá? Dentro do que a gente implementou, acho que para quem trabalha na área de controles internos, um pouquinho do agora, né, quando a gente fala de papéis e responsabilidades, a gente existe muito na primeira linha, para que eles pudessem entender o que eles fazem, por que eles fazem, o que afeta, para quê, por quê. Tá? Então a gente tem feito uma série de ações aqui, treinamentos, reuniões semanais, a gente tem colocado uma equipe de apoio uma vez a semana, meio período, para que a área saia lá, tirar dúvida, olha, está certo o que eu estou fazendo, estou no caminho correto, o que eu preciso fazer. Então são ações que a gente tem feito para poder essas pessoas tenham clareza dos papéis e responsabilidades que elas têm para cada um. Tá? E a minha intenção é construir de uma forma robusta toda essa simultânea aqui,
A gente tinha todo o patrocínio da companhia para isso. Recursos financeiros não tem sido um problema para nós hoje, para que a gente possa dar uma robustez para essa linha. E assim que a gente tem uma linha mais robusta, com os níveis definidos, alguns temas que foram definidos por nós, a gente vai para uma terceira linha, essa linha já tem a aprovação da diretoria para que a gente possa dar uma governança maior para todo esse processo. Tá? Um pouquinho da nossa cadeia de valor, quando a gente definiu o projeto com a Falcon e com a Protivit, a gente definiu focar o trabalho de controles internos para as áreas de back-office e suporte à área industrial, com toda a parte operacional, indústria agrícola, tá? Com a gestão de mudança, com a organização do processo com a Falcon. Então a gente está fazendo, são dois pilares que no final das contas eles se encontram. Eu não acho que faz sentido só um. A Falcon está melhorando o processo. Então, se eu estou aplicando herbicida na área, eu estou calibrando ali quanto que a máquina está andando, quanto que os bicos estão jogando, e eu vou calibrar tudo isso aqui, os controles internos têm que saber como esse produto vem, como que ele sai da onde ele vai para a área, eu tenho algum risco aí, eu tenho algum desfile. Então, a gente faz todo o trabalho sujo, para entregar para a Falcon bonitinho aí, para que eles façam as anomalias de um dia para o outro. Então, é isso que a gente define. Então, são várias áreas, são 30 áreas do nosso suporte industrial. A gente contar que a gente tem 2 anos de vida, praticamente, mais ou menos. A gente acha que estamos caminhando bem, de uma forma ágil, mais profunda nas nossas análises. Então, se não é um trabalho superficial. Porque quando a Protivit começou a fazer o trabalho, eles assustaram, porque, cara, a gente achou que ia fazer tantos procedimentos, tem área de 38 procedimentos, a gente tem que ir recalibrando. E a Fernanda, a gente discutiu muito sobre isso, mas sempre pensando num bom trabalho, num mapeamento feito com qualidade, acho que isso tem que ser executado. Esse é um pouquinho do modelo de implementação, vou trazer a segunda fase para vocês, tá? A gente bateu muito a cabeça para chegar nessa etapa. Na primeira etapa, a gente quis fazer tudo, não foi possível, porque a gente estava um pouco. A gente tinha muito mínimo, então a gente queria fazer tudo e acho que não foi muito viável. Então, a gente, nesse projeto, a gente tem duas frentes: a área de gestão de risco, são as entrevistas que a gente faz com os colaboradores mais sênior, com mais tempo de casa, com mais história, onde a gente faz o entendimento do processo, a identificação dos riscos inerentes, a gente elabora os planos de ações para que a gente possa melhorar a efetividade daqueles controles e a gente confecciona o padrão de risco. Dentro dessa segunda fase, a nossa parceria, nesses próximos 12 meses, até meados de maio do ano que vem, a gente consiga fazer todas essas entrevistas com essas áreas do processo do projeto industrial. E aqui a gente tem uma outra frente, que é a elaboração de fluxo de procedimentos. Na primeira etapa, a Protivit ajudou a gente na elaboração. Então, como são muitos, com a troca de sistema, tudo que a gente tinha de procedimento, a gente teve que ir para fora, a gente teve que descartar para fazer sentido. Então, nós tivemos que reescrever todos esses processos, elaborar os fluxos de todas as atividades, porque o próprio sistema ele fornece isso, mas tem controle de atividades que são feitas de forma manual, que não conseguiria reportar dentro do documento. Então, a gente fez um trabalho melhor, a gente fez um piloto, então, cara, você define 5 atividades aí com a sua gestão, onde a gente vai fazer esse mapeamento dentro desse processo, desse cronograma, e aí a gente tem um prazo de 3 meses para que ela possa fazer o levantamento das 100% das atividades, mas definir 5 áreas para cada cronograma. Então, dentro desse prazo, ele vai fazer a elaboração, vai fazer uma avaliação, ele mesmo, com o gestor da área, com as lideranças. Quando tudo ok, vai para uma segunda etapa, com a revisão técnica da área de controles internos. Tá? E aí a gente vai fazer todas as sugestões e o que precisa ser mudado aí, para que a gente possa fazer a aprovação e divulgação desses documentos numa plataforma de gestão de documentos para que todo mundo possa ter acesso. Não faz sentido elaborar tudo isso, esses procedimentos,
precisa ser divulgado onde todo mundo tem acesso. Aqui só falar um pouquinho da nossa linha do tempo. Nós começamos a primeira fase em setembro de 2023, realizando todas as entrevistas, mapeamento de 13 áreas. Inicialmente a gente não mapeou a área, a gente mapeou o processo. Processo de aquisição de insumos, desde a necessidade até o desembolso financeiro. Então, ali entra suprimentos, financeiro, contabilidade, fiscal, planejamento agrícola. Então, a gente mapeou o processo e não a atividade. Nessa segunda fase, a gente está mapeando as atividades, porque no final das contas, como vai ser tudo, a gente vai no quebra-cabeça, né? A gente vai unir isso no mapa. E aí, no finalzinho da primeira fase aqui, nós entregamos os programas mapeados, os procedimentos escritos, as matrizes de riscos, com 192 riscos, dentre os 74 avaliados, e aí na segunda área a gente já implementou tudo que a gente não conseguiu terminar aqui, a gente já jogou para a segunda fase, então a gente fez tudo na área de back-office. Tá? Atualmente, nós estamos com um pouco mais de 272 riscos, 113 avaliados, nós identificamos 841 controles, que vai ser um problema para aqueles internos fazer a avaliação disso, né? Então, eu já estou olhando para a maneira são de dados. Esses indicadores aqui que a gente consegue pleitear, porque se leva para o conselho de administração, você tem isso, para o conselho fiscal você tem isso, eu acho que eu vou identificar algo que é alto, muito alto, moderado e na como. Você precisa de braço para identificar esses maiores aqui. Eu quero dormir com isso, né? Mas é isso. Nessa segunda fase vai girar dentro desses 5 pilares mais de 207 procedimentos e equivalente a 180 fundos. São algo que vai passar para todo tipo de controle interno para que a gente possa fazer a revisão. Temos trabalho, não é isso que eu levo da diretoria. Temos trabalho, precisamos de apoio, porque o trabalho está sendo bem feito. Para entrar um pouquinho na governança, estrutura de governança, eu fiz uma pesquisa recentemente, uma empresa, é uma empresa de recrutamento. Então, eles são especialistas para fazer recrutamento de conselheiros de administração. A ideia de trazer aqui é que tudo que a gente tem montado na companhia não é da cabeça do Eric, não é porque o Eric falou de risco, não, faz sentido nas grandes empresas, são empresas listadas em bolsas aqui, né? Então, o fato da gente ter a gestão de finanças, eu acho que é muito discutido em toda reunião de diretoria, de conselho, também, no nosso caso, é finanças de operações, que é o que faz a companhia caminhar, mas a gente vem com SG, governança, ambiental, social e risco. Então, são os 3 principais temas que a gente tem dentro dos maiores conselhos de administração de vários segmentos. Gestão de risco é um tema extremamente importante. Além disso ser discutido nas reuniões de conselho, nós temos o comitê de auditoria, o comitê de risco, são outros órgãos de governança para que a gente possa estruturar, definir, indicar ainda mais o que é definido. Isso aqui é mais curiosidade mesmo, tá? É um estudo demográfico. E aqui a gente tem as empresas da América Latina que entraram dentro dessa pesquisa. Então, 47% das empresas do Brasil têm conselho de administração que são tratados esses temas aqui, tá? Porque a gente gosta de dar aqui um pouquinho dos princípios de governança, poder focar um pouco aqui em transparência e equidade. Eu acho que tudo que a gente tem hoje, as instâncias de governança que a gente tem implementado na nossa estrutura, eu acho que está muito em linha com o que a GC entende como estrutura de governança. Então, transparência, temos reuniões com todos os níveis hierárquicos da companhia para demonstrar os indicadores, o andamento. Nós temos uma plataforma de gestão de risco, de gestão de documento, onde eles podem ter acesso de forma viva, né? De forma em tempo real a tudo que a gente está executando. E equidade, todas as partes interessadas, respeitando todo mundo ali, que a gente entende que o conselho de administração é uma informação, a diretoria é outra, a média de administração é outra, então a gente tem, junto com a gestão de mudança, feito esse trabalho aqui de forma muito satisfatória. Tá? Então, a gente tem
intenção de a gente possa falar um pouquinho desses dois temas. As instâncias de governança, que suportam a governança dentro da companhia, nesse formato. Então a gente tem, né, os comitês estratégicos, que são as reuniões de diretoria, que são formados pelo VP e pelos vice-presidentes, onde a gente tem a agenda quinzenal com ele, para que a gente possa levar todo o andamento do trabalho, se o cronograma está sendo cumprido, quais são os riscos, os níveis de risco, quais são os planos de ações. Precisamos fazer um despende financeiro para implementar isso o mais rápido possível, porque eu não quero esse tipo de risco, eu não quero o tático, que é para uma reunião vertical que a gente faz, onde a área leva para o gestor, para o vice-presidente, tudo que foi levantado, então leva os riscos. Então, por exemplo, o cara fala, eu levantei esse risco, um risco alto, mas eu vou colocar o plano de ação para a próxima safra. Aí aqui o cara, pô, mas o risco é alto. Né? Se a gente tiver indo o mais rápido possível, o que você está levando ele para frente? O que a gente precisa fazer? Quais são os problemas que a gente tem na consecução disso? Então, é a única reunião que a gente tem que é de forma vertical. É o VP da área, o diretor da área, mais a liderança na área. Então, aqui a gente consegue ter um bate-papo um pouco mais detalhado, e aqui a gente consegue dar uma velocidade e levando aqui só que realmente faz sentido para a companhia. E aqui é o operacional, que são as demais áreas, o pessoal que está na execução das atividades ali, construindo material de fluxo do procedimento. A gente tem um acordo da gestão da mudança, onde faz com que toda essa galera, esses níveis aqui, sejam informados de forma igualitária, de forma ágil. As informações que vai para o operacional, todo mundo recebe, todo mundo está a par das agendas, táticos, estratégicos. Então, essa etapa do apoio de gestão de mudança, hoje, eu vejo quão ela é importante para que a gente possa fazer com que esses projetos, não só projetos de controles internos, mas projetos que a gente, complexos, mudança de cultura, faz muito sentido isso aqui, é extremamente importante. E aqui a supervisão e controle, que são o órgão nacional da companhia, que são o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração. Aqui um pouquinho das nossas agendas, então, mensalmente a gente tem uma agenda de controles com o Conselho Fiscal, um tema de controles internos, canal de denúncia, um outro tema de relevância que a gente entende. A gente tem um apoio muito forte do Conselho Fiscal. O Conselho de Administração, com o presidente do Conselho, é quinzenal, ela faz questão de ter essas informações com mais vezes, né? A gente pode ser mais vezes, não só uma vez por mês, porque talvez a gente não consegue dar velocidade para isso. Onde eles fazem todo o monitoramento do progresso do projeto, acompanhamento dos planos de ações, e se necessário, eles têm financeiro para que a gente ajuda com o Conselho de Administração para despende financeiro. Plano estratégico, quinzenal, se houve esse controle e controles internos, eles monitoram e fazem avaliação do projeto, do andamento. A pauta tática, são os VPs e os gerentes, são a liderança do projeto, para que ele possa garantir que aquele cronograma seja cumprido, é muito importante isso. A pauta operacional, como a gente tem duas frentes, uma voltada para a gestão de risco e uma para a elaboração do fluxo do procedimento, a gente achou interessante fazer essa segregação para a gente não tratar temas que podem ser resolvidos por uma outra equipe, por um pessoal, a gente não precisa colocar uma pessoa que não serve para resolver isso. A operacional, a liderança é voltada mais para o levantamento de risco, para as entrevistas de risco, são uma galera mais sênior, uma galera com mais tempo de casa, onde a gente leva todos os dados para que eles possam cumprir isso e levar para a pauta tática esse cumprimento. A operacional é mais ou menos analisa, os líderes ali, para que a gente possa fazer o esclarecimento de como faz o fluxo, está no caminho certo, onde está, para tirar as dúvidas. E a gente tem uma agenda semanal também, com a gestão da mudança, onde a gente identifica, olha, a gente precisa melhorar essa comunicação, a gente precisa fazer esse tipo de comunicação, precisamos fazer um comitê, precisamos reservar uma sala e colocar uma equipe lá para o pessoal tirar dúvida. Então, eu entendo que essa estrutura, a gente acopla 100% da organização, 100% das áreas que sejam envolvidas nesse projeto. Aqui um pouquinho da plataforma que a gente usa, tanto o computador, tablet, celulares, têm acesso a onde eles estiverem, para acompanhar em tempo real
a gente sempre está trocando ideia com o pessoal do conselho também, olha, não estou entendendo isso, como que faz, então, um pouquinho da plataforma Interact que a gente usa é uma plataforma voltada para suporte administrativo. Tá? A gente tem uma sala de calor ali, então, quando a gente fala de transparência e equidade, eu acho que deixa todo mundo com acesso às informações corretas, né, as informações verdadeiras. Até um pouquinho dos empregados que a gente tem na administração, então, desde o fluxograma, onde a gente tem uma legenda aqui das atividades que precisam de melhoria, as atividades que estão muito eficazes, então, um triângulo ali, para cada atividade dessa, a gente coloca uma legenda do risco das atividades técnicas. Tá? A avaliação de maturidade, então, a gente tem uma avaliação de maturidade geral da companhia, onde a gente vai estender isso para o departamento. Plataforma de risco médio, onde a gente faz a gestão de risco, os resultados alcançados, então as áreas preenchem essas informações, levam nas reuniões táticas para mostrar o detalhamento do plano de ação, o detalhamento do risco, para que eles possam evidenciar quais são os desafios na consecução desse plano de ação, investimento necessário, a linha de tempo, se todo o tempo se já passou o prazo ou não, os benefícios dessa implementação. E no final das contas, a gente precisa levar tudo que foi investido se paga. A gente não consegue levar algo só para deixar bonito, para melhorar visualmente o processo. Nosso mapa de calor, onde todos eles têm acesso, a gente consegue dar ênfase no que realmente importa, né? No primeiro momento, a gente precisa arrumar isso aqui para a gente poder descer essa cadeira. Nossos procedimentos, a gente tem um padrão de procedimento muito bem detalhado, a estrutura muito bem feita. Nossos procedimentos hoje, e é uma IT também, tem um detalhamento tão grande dentro dos procedimentos, que é um procedimento com IT, né? A IT nunca vai ser um procedimento, mas pode ser um procedimento com detalhamento maior, com uma estrutura maior, para acompanhar, para comportar tudo isso. Não sei se foi muito rápido, né? Mas assim, quando a gente fala de governança em projetos complexos, no final das contas tudo se resume de qual é o apoio que a gente tem. Às vezes a gente tem um apoio na alta administração, esse apoio é muito forte, mas quando a gente vai subindo ainda mais os níveis, vai se tornando ainda mais importante, vai dando uma robustez maior. Então o fato da área de compliance responder do Conselho de Administração, com o suporte do senhor, acho que é o diferencial nosso. Então a gente conseguiu um investimento muito grande para trazer bons parceiros, né? E ajudar a gente nessa transformação, porque definir papéis de responsabilidade sem você explicar, então, a gente colocou 170 pessoas numa sala, treinou. Cara, você sabe o que é controles internos? Então a gente vai falar dos conceitos de controles internos, metodologia, ferramentas. Você já fez um fluxo? Você já fez um procedimento? Vamos dar um treinamento prático? Vamos fazer um procedimento, a gente vai no mercado e compra alguma coisa. Faz esse fluxo. Então, a gente tentou capacitar essa primeira linha para dar suporte para que a gente tenha agenda. Eu preciso ter agenda de trabalho, então eu preciso saber como que a área funciona, qual é o jeito correto dessa área funcionar, porque eu posso ter uma auditoria nisso. Né? Eu preciso identificar esses controles que a área tem, se eles são eficazes, para que a gente possa mitigar o risco. Está numa vertente de riscos inerente, já em um processo de avaliação de controles, mas acho que é isso. O fundamental do nosso trabalho hoje é o apoio da administração, o apoio das áreas de comunicação, as áreas T, a gente vai mostrar um pouquinho de uma pesquisa de percepção que a gente teve, como mudou, como essa caixa na cabeça das pessoas. Então, eu acho que a gente tem feito a lição de casa porque a gente está cercado de pessoas que acreditam no trabalho, na alta administração que acredita no que está sendo feito e, consequentemente, a galera identificando que isso realmente faz sentido no dia a dia deles. Tá bom? Obrigado, pessoal. E a Cíntia agora vai falar um pouquinho de como a Protivit tem suportado a gente nesse processo. Tá?
gente. Vou dar continuidade aqui com o tema que nós estamos compartilhando com vocês. E antes da minha fala, eu quero agradecer, porque a gente está num seminário com tantos temas tão interessantes, e agradecer por vocês terem, por algum motivo, escolhido estarem aqui na sala. Eu vou fazer as conexões que o Eric trouxe daquela que nós estamos suportando, e vou fazer algumas provocações ao longo da minha fala, que vocês vão pensando na realidade das companhias de vocês, das empresas de vocês. Só para ter uma ideia, temos aqui na audiência colegas profissionais de alguma empresa com capital aberto, listada? Ou não? Tá. Eu calibrar aqui até que nível que a gente avança. Governança de partida é um tema complexo. A gente tem um olhar para a governança corporativa em algumas organizações, como a Creal, no dia a dia acontecendo, e a gente tem acontecendo sem que as pessoas, as áreas, tratem com esse nome, governança corporativa. E, na verdade, envolve a companhia como um todo. Isso, por si só, já ser uma temática complexa, o case aqui nosso, a ilustração da Creal, junta com o tema complexo com a parceria entre a companhia e uma consultoria externa. Então, nós, Proativity, fazemos isso no mercado todos os dias. Nós somos uma empresa global e a gente está fazendo, além de outros trabalhos, o nosso DNA é risco. Então, todos os dias nós estamos no mercado, em diferentes companhias, tratando essa temática aqui. Fiquem à vontade para tomar nota, a gente vai ter alguns minutinhos de perguntas e respostas. Eu vou ser provocativa e breve aqui, para você dar continuidade à fala. O intuito aqui é reforçar a Creal como uma consultoria externa. Quanto isso pode ser positivo para as organizações? Cabe muito a se pensar, às vezes, sabe aquelas iniciativas que a gente tem, que vocês aí, quando grupos empresariais, organizações, fazer sozinho, vou fazer dentro de casa, vou fazer com um time nosso próprio. E às vezes a história, para ela chegar em sucesso, a gente deve considerar parcerias. Então, é um caso de sucesso onde a gente fala desse trabalho em parceria. Então, assim, de maneira bem objetiva, o que espera-se de maneira aberta governança corporativa? Então, a gente tem proteger os interesses do acionista. É interessante, gente, que os guardiões, a alta gerência, a tomada da média gerência, isso seja estratificado para as equipes de base, é bastante capitalista, de fato. A gente está falando de sustentabilidade, então, os pilares que o Eric colocou aqui no 5, que suportam a governança, mas no fim do dia, a gente vai para onde? Lá na controladoria, no financeiro, nós vamos olhar os resultados, os números. E isso aqui reverbera nos interesses dos acionistas. Se tivéssemos aqui na audiência empresas listadas, lá na B3, por exemplo, as ações dessas organizações. E talvez nós não tenhamos aqui hoje, na nossa audiência, uma organização listada, mas algumas das empresas de vocês estão pensando no caminho dele. Essa jornada de se preparar para um passo de IPO. Então, é isso. Deixar bem claro na companhia que alguns dos principais interesses, além desses financeiros, assegurar a eficácia de processos de gestão. Aqui a gente não está olhando para uma área, a gente não está olhando para um conjunto de processos. Governança corporativa é a companhia. Ela tem que começar de algum lugar. E às vezes ela começa, sim, de algumas áreas estratificadas, de algumas lideranças estratificadas, mas ela só se consolida em
enquanto governança corporativa, a companhia está engajada. Então, esse é o segundo ponto, uma mensagem aqui muito importante de se entender como a gente chega na efetividade. E promover aqui a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. Quem estava aqui no painel presente também antes do intervalo, a FMG falou um pouco do que eu estou comentando aqui de responsabilidade socioambiental. E aqui a gente já está contando, a gente vai para riscos, processos, riscos corporativos, mas aqui as empresas, para que elas cheguem nessa jornada, inclusive pré-IPO, o valor dela é também reconhecido por essa terceira mensagem aqui. Então, a gente pensar sermos muito efetivos no financeiro, muito efetivos na planta industrial, muito efetivos em qualidade, e não ter a mesma efetividade que esse terceiro ponto, a gente está deixando uma perna para trás, uma perna importante. E aqui os objetivos específicos, Então, indo assim, ao ponto que o Eric já trouxe, reduzir os riscos de fraude e corrupção. Aqui na CREAL, a gente não trouxe tanta mensagem disso, mas lá ele colocou ali de mitigar os erros, os riscos. E aqui a gente, como consultoria, cabe nos falar, além de todo esse trabalho que a CREAL está fazendo, toda essa promoção que nós estamos trabalhando juntos, e aí a consultoria fala de maneira explícita mesmo, é o nosso papel. Além de processos bem estruturados, de uma jornada brilhante na construção de controles, procedimentos, fluxogramas, sim, a gente tem que entender que fraudes e corrupção é integrante também dessa jornada. Então, assim, a gente olha afinco desse tema. São aqui objetivos específicos. Então, a gente vai fazendo o que aqui? Aplica a governança em camadas. E a melhoria aqui da tomada de decisões. O Eric trouxe aquele slide que mostrou a agenda com o PP, a agenda com as áreas, o tático, estratégico, operacional. Aqui o que leva a ter essa distribuição capital, fazendo que nós estamos apoiando? Aqui, gente, é uma jornada para todos falar ganho de performance. Por si só, já haverá um ganho de performance. Num segundo momento, melhorar as tomadas de decisões. Então, como que a minha área de auditoria interna, ela vai fazer o update no próximo template de relatório de auditoria? Como que eu vou lidar com os riscos identificados? As áreas precisam ter claridade, transparência, equidade de receber essas informações. No caso da Real aqui, tem as semanais, tem que ser feito, Tem agendas semanais. Então, a gente vê um nível de busca de ratificar as ações que estão sendo feitas. Então, aqui, além da questão de ter os seus desdobramentos em tático, operacional e estratégico, tem destino. Então, pensar, por exemplo, governança corporativa é algo bastante e que não deve ser trabalhado de alguma forma por uma diária, a gente tem que pensar que de algum modo isso vai ficar eficiente. E aumentar aqui a confiança, que é um pouco do que o Eric colocou. Gente, como a gente está com tempo bem escasso, fiquem à vontade para fotografar o slide, também a gente pode colocar um pouco mais de coisa. Nível 1, de compromisso com as práticas básicas. O que é o nível 1? A organização, e aqui no nosso setor, a gente está inserido numa segmentação bastante complexa da gestão. Então, vou comentar um pouquinho já dos fatores externos. Então, aqui na Real, a gente já tem todas as questões de atendimento da regulação, assim como as empresas de vocês. Tudo isso já deve tratar aqui no nível 1, compromisso com as práticas básicas. Nível 2, compromisso com as práticas mais rigorosas, que é um pouco de sair do dia a dia, que é o que o Edson colocou na fase do projeto,
e caminhando definitivamente para uma melhoria contínua. Então, aqui a gente está falando constante da melhoria contínua que está acontecendo no material. Por exemplo, veja, o projeto já tem uma jornada que início de 23, né? Final do ano de 23, todo esse ano de 24, e vai até pelo menos o primeiro semestre de 2025. E aqui uma governança diferenciada, que eu comentei para vocês, chegar em todos os níveis, que é o cardeal que nós estamos fazendo, né? Envolver desde o board até as camadas de base. Bom, gente, aqui muito breve, para ficar a mensagem, né? A gente tem que considerar que todo esse apanhado de políticas, um caminho para chegar de uma maneira mais avançada, além dos comitês, além das estruturações. Sim, a gente não pode pensar em chegar e atingir a governança corporativa sem ter um comitê de auditoria e um comitê de riscos. Essa mensagem hoje é muito importante. Tudo que é feito na companhia, a avaliação deve ser feita periódica. Não adianta ter uma iniciativa posta e não ter uma medição. É muito, muito importante. Passa por aí para mim, que estamos. Bom, gente, vou só encerrar minha fala para a Michelle ter aqui os minutos, depois pode deixar direto aberto ali no slide de conclusão, para E aí a mensagem principal aqui, gente, na organização, então, existem 3 formas de se dar algumas iniciativas no tema de governança corporativa. Fazer dentro de casa sozinho, que a gente chama de modelo próprio. Fazer híbrido, que é buscar apoio externo. A exemplo do nosso caso aqui, com Productivity, que é algo que tem outra consultoria lá, que é a Falcone, também desenvolvendo um trabalho bem interessante nesse momento na frente industrial. E uma terceira forma ainda, que talvez esteja mais conectada lá para o nível 3, que é híbrido, e a consultoria tem um papel de transformação alinhada com a estratégia da companhia. Isso não é o caso que está acontecendo no Real, mas é o que a gente faz em algumas outras companhias. Então, é buscar essa assessoria, esse apoio externo, primeiro, para ser possível de dar conta, tem que ser realizado. Segundo, para que a gente faça um papel importantíssimo para o que está acontecendo aqui na Real, de transferência de conhecimento. A consultoria está presente, a gente está todo dia com o cliente, a gente está todo dia vivendo a realidade de vocês. E terceiro, para que a gente trabalhe no mais alto nível possível as questões que o Ed já trouxe, eu vou reforçar aqui, que são as práticas efetivas de metodologias. Essas são as 3 mensagens. Eu acho que deu tempo, né, de deixar. Podem me conectar. O meu papel é de conversar com as empresas, é de abrir diálogo com as organizações, em todas as camadas. Bom, agradeço e vou dar aqui continuidade com a Michelle. Ninguém ficar para cá, tá bom? Bom, gestão da mudança, o nome já diz, né? A gente tem que. Qual é o barco que a gente vai estar em segurança para atravessar toda essa jornada, né? Então é isso que a gestão da mudança faz. A gente tem o objetivo de garantir que tudo isso que eles falaram aqui seja sustentável e seja comprado pelas pessoas. As pessoas comprem essa ideia, as pessoas vivam essa ideia na prática, porque sem as pessoas fazerem o que elas têm que fazer, o projeto não tem continuidade, não tem sustentação. Então, o nosso objetivo é impactar principalmente as pessoas. Então, a gente tem o escopo do projeto, tudo aquilo que a gente já ouviu, e aí a gente tem a gestão da mudança, que cuida da parte da cultura da empresa. Porque também é uma forma de mudar um pouco a cultura. Pensa que as pessoas trabalham ali na Real, por exemplo, há 43 anos, a gente tem colaborador de 30 anos, 35 anos,
E a gente tem que mostrar para essas pessoas que tudo aquilo que elas fizeram a vida inteira está correto. Só que agora a gente precisa parar, procedimentar, escrever tudo isso. E quando essa pessoa, por exemplo, tira uma férias, não está na empresa naquele momento, outras pessoas serão habilitadas a fazer da mesma forma, com a mesma dinâmica de trabalho, porque tudo isso está procedimentado, está registrado, tem um fluxo de trabalho. Isso na Clealco, todo mundo tem na sua cabeça, né? E agora a gente está fazendo junto com a Falcone na parte operacional. Então, como é que faz o transbordamento, colhe, transporta a cana, como que a gente compra o material, vende a cana. Então, tudo isso tem que ser feito, como que a gente vende, né, os produtos que a gente faz lá na usina, tem que ser feito de uma forma coerente, com governança, com todo esse projeto que a gente está fazendo. Então, a gente faz toda essa sustentação para que a gente consiga consolidar que aquilo que a alta gestão está patrocinando seja feito pela operação, pelos colaboradores, pela área de back-office, no caso, da forma que tem que ser feito. Então, a gente apoia, faz o apoio em todo esse projeto, toda essa jornada. E o nosso papel, basicamente, né, é tirar as pessoas, conduzir as pessoas em conforto e segurança até o final dessa jornada. Então, a gente tem aqui, como eu falei, pessoas que trabalham da mesma forma há 20, 30 anos, ou vamos pensar que a gente tem um caminho a percorrer, eu tenho que mostrar para a pessoa como esse caminho vai ser percorrido, como vai ser feito, quais as ferramentas, qual é a estrutura que a gente vai ter para que todo mundo esteja aqui junto e não aconteça essa curva aqui, que é o desânimo, a pessoa achar que ela não tem capacidade, ela não vai conseguir. Mas para a gente reverter essa curva, a gente tem que dar todas as ferramentas, todas as orientações, uma comunicação muito assertiva, uma comunicação muito objetiva, para que todo mundo saiba do seu papel e responsabilidade no projeto. Como o Eric falou, o papel e responsabilidade é fundamental para que a gente consiga sustentar isso a longo prazo. E aí a gente tem, dentro das abordagens da gestão da mudança, a comunicação que é a mais importante, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, o que está fazendo, para onde a gente está indo, para que a gente chegue junto. Suporte à liderança, aprendizagem, que é o que a gente falou, a transferência do conhecimento, como isso vai ser aplicado, como isso vai ser conduzido, gestão dos envolvidos e também a motivação, né? Engajar as pessoas a estarem motivadas a não só fazerem a primeira e segunda fase do projeto, mas a sustentar o projeto a longo prazo, né? Porque o projeto vai ter continuidade quando a Protivity não estiver na sua gente. E aí, finalizando, todo o suporte que a gente tem dado, a gente tem os multiplicadores, que no caso é a Bia e a Bia que estão aqui com a gente, que levam essa metodologia diariamente para os colaboradores dentro daquela agenda de governança que vocês já viram. Então, elas levam esse conhecimento, tiram dúvidas, são um suporte. E a gente também tem, a gente faz esse monitoramento, né? Como que a gente começou o projeto, como que a gente está agora? Por exemplo, a gente viu ali que 99% das pessoas já teve mais clareza sobre aquilo que elas fazem no dia a dia por conta do projeto que foi implementado. Então, a gente faz as pesquisas, faz os monitoramentos e dá todo o suporte, dá todo o suporte para que tudo isso aconteça. Então, a gente tem umas fotos de treinamentos, de agendas, reuniões, workshops, tudo que a gente faz para que as pessoas estejam alinhadas e saibam exatamente o papel e a responsabilidade delas dentro do projeto para que a gente tenha sucesso. Certo? Desculpa aí o desenho, mas é isso. Para finalizar, já falou José Luiz da Costa, contador formado na Faculdade de Contábeis e Administrativo na Júlia, há 34 anos atuando nas áreas de auditoria e risco de compliance em empresas nacionais e multinacionais, no segmento setor elétrico, transporte de passageiros e biorefinaria. Uma salva de palmas para o José. Trocando o computador. Um pouco da Luísa, a pessoa localizada na Bolívia, conosco há cerca de 200 quilômetros da capital. Sou carioca de nascença, estou lá há 3 anos na Luísa. Hoje a nossa capacidade de professor de trabalho tem 315 mil unidades por ano, nossa capacidade mágica
6,7 milhões de toneladas, nós temos 900 mil hectares de cana-de-açúcar perto de novos, tá? Se vocês quiserem conhecer mais, só ficar bem. A nossa jornada de governança, da reestruturação da Unisa, começou em 2022, quando eu e a Aline, nossa gerente, chegou. Tá? Nós elaboramos um cronograma de implementação do processo de governança e todo o processo, desde a reestruturação do conselho de administração até a revisão do programa de compliance que já existia na Unisa e a implementação das estruturas internas. Quando nós chegamos, já tínhamos contratado uma consultoria para fazer uma mapeamento de risco corporativo. Nós deixamos acontecer e, futuramente, a gente parou, repensou e vamos dar um passo atrás. Vamos mapear nossos riscos, nossos controles e operacionais para depois rever a política corporativa. Essa é o principal. Tá? Então, hoje, nós tivemos a PPC de 2022, mapeamos os comparativos, que concluiu em outubro, tá? E em fevereiro de 2023, contratamos a Deloitte para nos avaliar esse processo. Tá? Esse processo terminou agora, dessa safra, março 24, e começamos já o processo de auditoria para verificar a efetividade do processo. Tá? A nossa estrutura de governança está contando com a Assembleia Nacionalista, com o nosso Conselho de Administração, o Comitê de Assessoramento, que hoje está assessorando o presidente, tá? Mas, futuramente, a gente está tentando formar um comitê de auditoria, que vai ter uma cadeira do Conselho de Administração e tudo mais. A nossa gerência, tá? É discutir governança, compliance e de problema compliance, dentro da minha área, sou responsável por compliance, trabalhando comigo com mais 3 funcionários. Tá? Bom, nossa matriz de processo foi marchada pela Deloitte, tá? Cobrindo toda a nossa matriz, todo o nosso processo, desde estado de janeiro para o principal, a produção agrícola, a produção da agricultura, a administração logística, que entendeu que é um processo operacional e não um processo estratégico, tá? Suporte, e toda a nossa cadeia do nosso processo de suporte. Tá? Então, 19 processos e, depois dos anos, do tempo, a gente vai aumentando de número. Tá? Nós, com a Deloitte, definimos quais são os critérios para determinar a maturidade dos processos. Tá? Então, desde o início do processo inicial, até o nosso objetivo é chegar no padronizado monitorado. Tá? Mas isso aí depende da maturidade do processo. Bom, nossos resultados final do processo. A gente montou todo o nosso programa, 35 pessoas envolvidas, desde diretor, gerente, coordenador e analista. Porque quem executa os controles não é o gerente, não é o diretor, o coordenador, sim, o analista, o estagiário, que a gente considera um acordo, tá? Um líder, tá? Documentamos 19 processos, 357 controles. Só a diferença aí só vai marcar um pouco de chaves. Esse é o próximo safra que está sendo subprocessos. Tá? Interdição de 400 dias de informações necessárias para começar a amadurecimento do processo. Tá? Isso é muito importante. E nesses baseamentos, a gente elabora bastante planos de ações. Elas têm 4 tipos: políticas de procedimentos, aprimoramento dos processos, melhoria sistemas e melhoria sistemas em detrimento dos processos. Por quê? Algumas atividades de controle precisavam de implementação de melhoria sistemas. Automatização. Então, a gente viu a possibilidade da automatização do processo manual, facilitando a efetividade do processo. A gente botou muito na nossa área de tecnologia e da informação e trabalhando bem intensamente. Tá? Mas revisando a governança do
diante da quantidade de políticos, procedimentos que estavam desatualizados, não existiam, nós estabelecemos a governança. Quem aprova, a gente acredita que aprovar para o gerente. Tá? Então, a área de base da governança entrou, mas gerente, e ele está crescendo. Nós somos só acionistas, as políticas só procedem de licitação, e aí vai dando corporativo e procedimentos de gestão operacional, competência e prazo de revisão. Entendeu? E junto com a batalha, todos os documentos têm um aviso prévio, esse documento vai vencer, tem que revisar, ou revalidar. Tá? Então, essa revisão do processo, revisar mais 700 documentos normativos, tá? Era muita coisa. Muito rápido industrial. Então, uns foram revogados, foram revisados, foram ligados, e a gente existe. Aí só estava abaixo do processo de discriminação, tudo que está captado e implementado. Evidência, treinamento, assinatura, desse chamado. E não adianta criar uma norma, deslocar o repositório, nosso amigo, e que o outro pessoa no dia a dia, e na hora que eu coloco o funcionário, você sabe, não sei. Entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental. Tá? Criar um documento normativo que treinar a equipe capaz. Tá? Dentro do programa de processo, a gente tem várias melhorias que eu governo, tá? Principalmente reparo externo. O reparo externo é um problema do nosso antigo, que a gente tinha muito equipamentos no mercado, nós não tinha retorno. Fizeram um levantamento do consulado, não, esse equipamento está aberto. A nova fiscal está aberta. Isso tem um fato fiscal muito grande. Então, estamos fazendo um trabalho de tratamento de forquinho, mas reduziu um valor muito alto, um valor assim, razoável, aceitável. Tá? A torre de prédio também foi um processo que a gente implementou, muito importante. Captura automática do etanol de açúcar, hidrato de sal, que antes era tudo manual, para ter recolher, tudo mais. Revisão de cada e implementação do sorte. Porque lá antes tinha acesso, todo lugar, então foi feito uma sorte e foi implementado o sorte do sal do nosso sistema hídrico e do PIS. Né? Tá? E a recuperar os processos seguintes. Tá? Como eu falei, as melhorias técnicas, colocação da área técnica, tá? O comitê de risco do controle aprovou efetivamente e autorizou o investimento realizado. Então, todos os planos de ações estão aqui mapeados. Tá? Área comercial, área industrial, agricultura, financeiro, jurídico, suplemento e tecnologia. Apesar do jurídico estar de baixo, eles também tiveram comunicação, estão atrás da leva do comitê, independência posta, né? Ela é fazendo o seguinte. Tá? Então, a gente investiu bom dinheiro para melhorar essa situação. Tá? Bom, quando tem uma coisa tá? A gente tem uma meta grosseira aqui, onde está o nosso approach. Tá? Após a implementação, a gente já começou a ver redução do processo, redução do nosso risco residual. Isso é muito importante para a gente garantir que a rendibilidade do processo, a efetividade de cada operação do nosso projeto, desde a plantio da semente até a produção, até a redução da qualidade. Então, a gente está fazendo naturalmente. E um ponto muito importante é que todos os diretores fizeram reuniões totalmente mais para frente para saber o que é esse levantamento que eu ia fazer equipes, todos, a área industrial, eu tinha reuniões semanais para eles aprenderem o avanço da comunicação. E depois agora para frente não. Agora está mensal.
atividade. Então ele está vendo o risco. Agora o gestor está vendo a efetividade do processo. Bom, a gente terminou o nosso evento com um workshop, onde a Deloitte apresentou o resultado, ela foi apresentar, tá? A gente apresentou o que era aqui. A gente começou com uma live, explicando o que era risco, o que era controle, tudo mais, qual era o objetivo, tá? Mas aí agora a gente ensinou o que era um controle, como é que desenhar um controle, isso e tudo mais, nos nossos resultados. Isso mudou. 85 em pessoas, diretores, gerentes, coordenadores, tá? E também, né, a gente tem pessoas, a gente tem a área de investigação, teoricamente, planos de comunicações sobre as a unidade de pessoa do investimento processual estruturando a variável de contribuição para o processo de Licença de controles internos, que é responsável pela unidade de diretoria executiva da UNISA no aprimoramento e excelência da gestão de riscos da companhia. O exemplo dessa iniciativa é o mapeamento de riscos e controles dos processos operacionais, realizado recentemente, e as melhorias aplicadas, que já apresentam resultados expressivos, tanto de produtividade quanto financeiramente. Da indústria ao campo, aqui na UNISA, nós entendemos que todas as atividades é importante para realizarmos a gestão e a mitigação do risco. Assim, tomamos decisões mais assertivas que beneficiam a nossa bioengenharia em toda a cadeia de valor. Essa prática está totalmente alinhada ao nosso compromisso de garantir que 100% das ações da UNISA sejam pautadas em transparência, em preceitos éticos e em sinergia com as ODS da ONU. E aí, se o senhor perdeu mais sobre esse assunto, fique de olho nas redes sociais da UNISA e saiba como o SG está no centro da nossa operação. Um abraço e até logo. Um dos nossos pilares de governança, a Estados Unidos, governança interna, transparência, então, nós fazemos parte da sustentabilidade, para ter a periodicidade das fins. Bom, como eu já tinha falado, essa safra 2024 tem tanto que ao mesmo tempo colocar para a próxima safra, mais coisas desse e o processo de então a gente está mapeando, já está nesse processo, anteriormente, revisando a área de atividade de processo. Aí a produtividade resultado efetivo, está bom, aí lá no fundo da produção, agora é uma máquina. Então você fala o que é o seu dificuldade, tá? E para nós passar algo da sua entendeu? E isso vai ser importante. Cada um dos processos onde avaliar esses controles, se ele reage, não está funcionando, precisa melhorar, e ele por trás fazer o teste de verdade, né? De efetividade. E realmente, aqueles testes está funcionando, está funcionando mesmo. E revisão de risco corporativo. Uma jornada iniciativa. São 3 processos grandes, que é risco, compliance, auditoria e transição. Bom, eu quero agradecer a oportunidade a todos de estarem aqui para a rede social da UNISA, quem quiser, vamos lá. Estava correndo preocupado com o tempo, mas acabou dando tempo aí de contribuir. Muito obrigado, José. E para encerrar, queria aproveitar aqui. Alguém tem alguma pergunta para nós vamos aqui? Ninguém? Cada vez, por favor? Tem duas perguntas. Nossa, deixa eu
Eu gostaria de parabenizar aos clientes que vocês trouxeram. Eu acho que o papel importante já é tirar o papel, né, implementação, principalmente quando a gente sai do zero. E aí eu gostaria de ouvir de vocês qual foi o principal desafio na implementação e uma outra coisa que eu fico pensando, assim, né, pensando no nosso cenário, que a gente ainda não começou a implementar nada, tá da parte do zero. Existe uma mudança cultural muito grande. Eu acho que um desafio seja realmente trabalhar isso nas pessoas e trazer esse envolvimento das pessoas nesse projeto. Como fazer, a gente entende que tem o papel da comunicação, vocês bem apresentaram, mas como engajar realmente as pessoas que vão estar, às vezes reúnem às vezes semanalmente, né, o pessoal. E o Zine é aquela loucura, né? Eu tudo para ontem, aí vocês têm essas ideias, tem que parar para fazer, para fazer isso. A gente sabe que o Zine é um negócio, é mais ou menos isso, né? Então, como engajar o pessoal e trazer os prazos, né? Pelo que eu vi, assim, foram projetos que aconteceram relativamente rápido, né? Então, como trazer os prazos para as pessoas realmente cumprirem, né? Para eles entenderem o processo e realmente cumprirem com os prazos que vocês têm na implementação. Tatiana, né? Eu tenho pergunta da Tatiana, respondendo os desafios. O principal apoio é a alta administração. Tá? Sem o apoio da alta administração, você não consegue fazer o projeto nenhum. Então, os diretores do roteiro a implementação do projeto. Tá? E o segundo passo seria ensinar o que é risco e o que é controle. Porque eles têm na cabeça o que é controle. Eles fazem a tarefa de atividade do dia a dia. Não sabe o que é, como colocar isso no papel, como isso impacta no processo adiante. Aí eu faço isso na minha caixinha e assim, a não sabe o que impacta no financeiro, o que impacta na contabilidade. Então tem um desenho completo, todo o fluxo, desde a comportamental, toda a sementinha da cana, lá até o balanço que nós falamos, a pessoa tem que saber. Então, ou live, sentar com toda a liderança, explicar qual o projeto, qual o impacto vai ter no dia a dia, vai ter que sentar, vai ter que entrevistar. Isso é o papel que a gente tem que fazer e explicar o que é risco. Eu já tive uma situação mais maior. Cheguei no diretor comercial, e uma pessoa que se na minha cabeça que não tinha risco. Meu processo tem risco. Você desenhar. Aí pensa assim, ó. Se eu colocar aqui a anel para fiscalizar ela para nos encontrar erro, é possível, então é de risco. Então, É risco no processo, né? Eu achei que foi muito rápido a implementação da gestão de risco nas duas empresas, né? Eu queria saber qual o tamanho da equipe interna, mesmo sabendo que eu apoio, a equipe de vocês era grande, etc., porque acho que vocês foram 12 meses, não é isso? Daí A gente implementou a área de compliance em 10 meses, né? Os custos para 2 anos, eu achei que foi rápido, mas sabe o tamanho das equipes? O metrô demorou 3 anos para implementar a gestão de risco, né? E foi a equipe inteira, mas achei que foi lento perto de você da velocidade. Né? Eu queria saber se tem algum segredo, tá? E qual é o tamanho da equipe? eu não duvido. Então, eu só tenho uma equipe só tenho uma pessoa para apoio e contei com o apoio da Deloitte. A velocidade, acho que tem tudo a ver com uma auto-administração. A gente, por exemplo, a gente não consegue implementar compliance se o senhor da companhia não tem colocado palavras como ética, integridade, conduta dentro das suas reuniões do comitê. Então, eu participo da governança, eu sou da governança corporativa, então toda reunião de diretoria eu estou lá como secretário de governança e eu vejo o Gustavo, toda reunião de quarta-feira, ele perguntando como o assunto das ideias, querendo saber as áreas que estão atrasadas, então isso faz a gente estar em engajamento. Hoje nós somos uma equipe com 4 pessoas, a Bia, a Liga e
a Kézia, mas inicialmente começou eu e a Bia, teve mais uma passagem, mas em torno de 3 a 4 pessoas foi que a gente, junto com o objetivo, ficou mais 2 pessoas que ficaram na primeira parte, agora a Fernanda ficar agora, mas não é uma equipe muito grande, mas a gente só conseguiu essa velocidade porque tanto o Conselho de Administração como o Museu da Economia comprou a mesma ideia. Então a gente conseguiu fazer um projeto que era de 4, 5 anos, a gente em 2 anos e meio, talvez a gente faça o que a gente tinha planejado. Mas assim, é dando gás, né? Foi tranquilo, né? Sobrou muito. Não, mas isso é uma das coisas que eu achei interessante, porque 2 pontos que ela tem que é comum às mãos, ao mesmo tempo diferente, né? Que é uma das coisas que eu tinha notado ali para comentar agora nessas considerações finais. O investimento, as 2 primeiras investimentos tiveram patrocínio, isso é base. A velocidade também desmandou, mudou, a mesma pegando, né? Mas investimento das 2 empresas, pessoas de fora também, né? Externa, né? Vamos dizer, então isso também chama atenção. E uma das coisas que é bacana aqui são 2 cases interessantíssimos e que são, pegou uma forma de aplicar uma dosagem diferente da outra. São dosagens diferentes. E isso tem várias metodologias, mas uma delas é isso que tem um livro que ela fala, personalizado. Coloque personalização no seu gerenciamento de risco, porque não adianta você querer aplicar a ferro e fogo tudo que está lá. Adianta se a empresa tiver uma cultura que aceita isso. Mas se não, você vai dar muito com faca, não vai mostrar que isso traz valor. Então, uma das coisas interessantes que se ratificar esse pensamento também que a metodologia fala é dosar aquilo que cabe na empresa. Né? A gente levanta essa bandeira na internet e estrutura que a gente está pensando. Outra coisa que eu queria comentar também, para agregar, sem ficar repetindo, né, tudo que já foi falado, é a inteligência artificial. E quem nos fala é um cara que, tipo, isso é modinha, ninguém sabe nada desse negócio e tal, mas eu estou entendendo que ela veio para ficar. E o profissional de qualquer área que não surfar nessa onda vai ser engolido por ela. Então, isso, se puder dar um conselho que seja isso. Deve isso, aproveite a inteligência artificial, gerenciamento de risco em qualquer atividade, aproveite o que ela pode agregar. É muito novo ainda, não vai cair de qualquer maneira. Tem muita gente oferecendo nuvem, não tem nada, mas existe alguma coisa que nós podemos aproveitar na nossa área, na área de governança. Tá? E para finalizar, os pontos que eu tinha notado aqui, um agradecimento geral, agradecimento a todos, né, pela participação, agradecimento aos palestrantes que contribuíram com o conhecimento, você não quis, as empresas que permitiram você fazer esse sucesso. A equipe técnica também, que se virou nos 30 ali para conseguir tocar o barco ali, e a todos aí da infraestrutura da Europa, agradecimento geral. E é isso, gente. Uma salva de palmas a todos vocês. A todos aí para voltar às suas casas, voltem com Deus, façam um bom retorno e até o próximo encontro. Obrigado, gente.